E antes de Israel ter templo, rei ou nação, Deus já caminhava com as famílias imperfeitas e transformava as histórias quebradas por meio da sua aliança. O Deus que transformou imperfeitos, ele pode transformar você, a sua casa, a sua vida e também a sua família. Vamos conhecer hoje o Deus do Antigo Testamento que se apresenta como um Deus que é Pai. Vamos falar sobre a paternidade de Deus. No vídeo anterior, o primeiro vídeo dessa série, nós falamos sobre o Deus que liberta e hoje falaremos sobre o Deus que é Pai. Mas antes, eu peço a você, inscreva-se neste canal, canal do professor Douglas Scarpe. Você também pode deixar um comentário, você pode deixar uma curtida para que este vídeo possa alcançar o coração de outras pessoas também. E você pode compartilhar este vídeo se fizer algum sentido para você. Comente abaixo se você está gostando dessa série, se você já viu o primeiro vídeo ou ainda não, eu vou deixar aqui em cima o outro vídeo para depois desse você acessar, que é o vídeo em que eu falo sobre o Deus que liberta. E a pergunta que nos cerca e que nos faz refletir é a seguinte: quem é o Deus do Antigo Testamento? E essa série, ela nasce a partir das minhas leituras e de um livro específico que eu estou lendo, que é o livro O Deus do Antigo Testamento, organizado por Erat Gestenberg. E como eu disse no vídeo O Deus Libertador, como um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que desce, um Deus que liberta, hoje nós vamos também caminharmos juntos por meio de uma imagem muito profunda que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, que é o Deus paterno, o Deus que se apresenta como Pai. Mas precisamos tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque nós, quando falamos sobre a paternidade de Deus, nós precisamos estar atento, porque nós não estamos querendo passar aqui um Deus sentimental, um Deus fraco ou apenas um Deus emocional. Nós estamos falando de um Deus que está acima de todas as coisas e que se apresenta como o Deus pai de Abraão, o Deus pai de Isaque e o Deus pai de Jacó. O Deus que vincula-se na história humana, o Deus que acompanha as famílias na terra, como acompanhou a família dos patriarcas, o Deus que guardou no coração daqueles homens a promessa e o Deus que transformou uma caminhada frágil em uma história de aliança. E o autor Albrecht Alt, no seu capítulo O Deus Paterno, ele nos mostra que há nas tradições mais antigas de Israel uma memória muito interessante, muito importante, em que foi organizada, em que foi fomentada no coração dos israelitas, que antes de ter templo, monarquia, estrutura religiosa nacional, havia a experiência de famílias simples, clãs simples, caminhando com um Deus vivo. Isso é muito impactante e muito forte. Hoje a gente vê a história como um todo, mas lá atrás começou com famílias que decidiram andar em fé, caminhar em fé. Antes então de ter templo, havia altar no caminho. Antes de ter sistema religioso, havia uma promessa para um clã, para uma família, para uma comunidade pequena. Antes de haver instituição, havia uma relação com o próprio Deus. Por isso, Deus, ele aparece como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e também o Deus de Jacó. Percebe isso? Então, Deus, ele não se revela apenas como uma força distante da realidade humana que está no terceiro céu apenas. Ele se revela dentro da história da humanidade.
ele entra na vida de pessoas simples, ele entra na vida de pessoas que carregam medos, falhas, feridas, que carregam um processo de escuridão, de depressão. Ele entrou no medo de Abraão, ele enfrentou com Isaac os conflitos e ele transformou a vida do enganador Jacó. E mesmo assim, Deus ele vai trabalhando na história de pessoas tão frágeis e quebradas como eu e você. Isso não é licença para que nós possamos autenticar o pecado, mas é o testemunho da graça de um Deus que anda do lado de pessoas quebradas. O Deus paterno, ele não abandona os seus filhos porque eles ainda estão em processos de formação. Não, ele não abandona. Agora pense comigo, vamos lá em Gênesis 12. Deus ele chama Abraão e o que Deus disse a Abraão? Ele disse: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Veja bem, Deus ele chama Abraão para sair da sua casa, ou seja, da casa dos seus pais, mas ele não deixa Abraão órfão. Deus tira Abraão da segurança antiga que ele tinha, mas coloca-o debaixo da sua promessa nova. Ele diz a Abraão: eu farei, eu abençoarei, eu mostrarei. Aqui está um ponto muito importante. Deus, ele não chama para abandonar. Deus, ele chama para caminhar ao lado, para conduzir. Infelizmente, muitas pessoas têm uma visão e também têm muito medo quando se fala do chamado de Deus, porque pensa que Deus só tira. Mas Deus não tira para destruir. Deus pode até tirar, mas ele tira para formar. Deus tira para amadurecer. Deus tira para cumprir a sua promessa, que é muito maior do que os nossos planos. O Deus paterno é aquele que chama, mas também é aquele que anda lado a lado. Voltemos agora para o texto de Gênesis 26. Depois de sair de Abraão, vamos para Isaac. Em Gênesis 26, Deus aparece a Isaac e diz: eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Que coisa impactante. Por quê? Porque essa frase ela é preciosa. Deus está dizendo a Isaac: a promessa continua de pé. A promessa não caducou. A promessa não morreu com seu pai. A promessa continua. A aliança não acabou na geração anterior. Eu fui com Abraão, mas também quero caminhar com você, Isaac. Isso nos ensina uma verdade muito preciosa e importante. A fé, ela pode ser recebida como herança e ser assumida como experiência pessoal. Ok? Então a fé que os nossos pais carregaram pode até nos inspirar, nos ensinar, apontar para nós o caminho, mas vai chegar uma hora em que cada geração precisa responder e desenvolver o seu amor, a sua devoção com Deus. Então, preste muita atenção. Você não pode viver apenas da fé da sua mãe, da fé do seu pai ou da fé do pastor da sua igreja. Chegará um momento que você precisará desenvolver a sua própria fé, a sua própria espiritualidade. Chega uma hora em que você precisa dizer, assim como Isaac: o Deus dos meus pais também é o meu Deus. Agora, nós vamos ver essa verdade na vida do filho de Isaac, que é Jacó. Em Gênesis 28, Jacó ele está fugindo, ele está cansado, ele está com medo
e ele está longe da sua própria casa. E o que que acontece no meio do deserto, no caminho? Ele dorme no caminho e ele usa o quê? Ele usa uma pedra como um travesseiro. E é justamente ali, naquele lugar, naquele deserto, que Deus se revela a Jacó. Então, Deus não espera Jacó estar totalmente perfeito para encontrá-lo. Deus encontra Jacó no meio do caminho, na fuga, na noite, no deserto, no medo, no chão duro, no travesseiro de pedra. E o próprio Deus diz a Jacó: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Irmãos, isso aqui é muito forte. O Deus que se apresenta como Pai, ele não aparece apenas em casas belas, organizadas, famílias perfeitas. Ele também aparece em histórias quebradas, conforme foi a história de Jacó. E talvez você carregue essas marcas na sua família. Talvez você tenha feridas com a imagem de paternidade ou a imagem de Deus como pai. Talvez você tenha dificuldade de chamar Deus como pai, porque o pai terreno foi talvez ausente, duro e também muito violento para você e talvez distante. Mas a Bíblia não está dizendo que Deus é igual ao seu pai terreno. A Bíblia está dizendo que Deus é o pai verdadeiro. Ele é o pai que chama, ele é o pai que guarda, ele é o pai que corrige, ele é o pai que dá forma, ele é aquele que cura as nossas próprias imagens quebradas a respeito de paternidade. Vamos ao Salmo 103. No Salmo 103, nós vamos observar um texto que diz que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Mas essa compaixão não é permissividade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó é revelado em Cristo como o nosso Pai. Não um pai fraco, não um pai distante, mas um pai santo, um pai amoroso, um pai justo e também que está presente em todos os momentos. Agora eu pergunto a você, quando você ouve Deus como Pai, o que vem ao seu coração? O que brota no seu coração? Confiança, medo, distância, gratidão ou dor? Então comente aqui abaixo, porque essa sua resposta pode ajudar outras pessoas. E para concluir, guarde essas 3 verdades sobre Deus como Pai. Em primeiro lugar, Deus é o Pai que chama. Ele chamou Abraão para sair e também confiar única e exclusivamente nele, porque ele é o protetor. A segunda verdade é que Deus é o Pai que acompanha. Ele esteve com Isaque e encontrou Jacó no meio do caminho. E a terceira verdade é Deus como um pai que forma. Ele consola, sim, mas também corrige. Ele acolhe, sim, mas também transforma a vida das pessoas. Inscreva-se no canal porque essa série vai continuar. E se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série, está disponível aí para você assistir. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.